Esse horário eu tô sozinho, rapaz que trabalha comigo aqui pela manhã e pela tarde não está aqui, mas a gente vai fazer assim mesmo. Então a gente está com o presidente da FITEC, que antes estava como superintendente do IPM, e a gente vai trabalhar esses dois assuntos e outros que possam surgir. E a gente, logo para começar, eu queria que você falasse, né, para o pessoal que sempre nos acompanha, falasse um pouco da FITEC, explicasse exatamente como funciona a FITEC e o que é a FITEC, né? Foi uma pergunta muito boa. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, Gilvan? Eu acho que a gente que é servidor público, empresa trabalha com lucro financeiro. Empresa pública, fundação, secretaria, sei lá o que for, ela trabalha, qual é a nossa rentabilidade? Nossa rentabilidade é o serviço, é a prestação de serviço. E as pessoas, às vezes, têm que saber o que está acontecendo. Às vezes, eu já fui indagado pelas pessoas, o que é a FITEC? Aí, às vezes, a gente se apresenta nos locais, fora de Maranguape, representando, participando de seminário, de gestor de cultura. O pessoal, o que é FITEC? É Fundação Viva Maranguape de Esporte, Turismo e Cultura. Aí, poxa, é muita coisa, englobar cultura, turismo, esporte é muita coisa, realmente é muita coisa, é um desafio muito grande. Por exemplo, a gente hoje, a secretaria tem um orçamento pequeno, difícil, né? Nesse país, investir em cultura, investir em esporte, investir é complicado. Hoje a gente trabalha basicamente querendo diversificar, querendo com pouca perna andar o máximo possível. A gente assumiu o dia 4 de maio e desde lá a gente vem fazendo um trabalho. Por exemplo, a gente conseguiu uma articulação hoje a gente participa do Conselho Estadual de Desporto. Deixa eu só te interromper aqui, eu acho que é muita informação que você tem. Eu queria que você falasse mais resumidamente, para a gente não se estender muito, né? Assim, a FITEC surgiu da necessidade de desenvolver o que em benefício do maranguapense? Pronto. Eu acho que o conceito da FITEC, foi na gestão passada, ela foi bem conceituada. Até o Joelmi participou, a gestão acho na época do prefeito Marcelo Silva, foi um conceito interessante. Era uma fundação pública que ela tinha foi moldada dessa maneira para ela poder ter a capacidade de captar recursos, o que na época era uma coisa bastante interessante. Hoje mudou um pouco a política, porque tem um sistema nacional de cultura, que é um sistema muito elaborado, vem desde o nacional, o estadual, e agora o Maranguape está implantando o seu modelo municipal, que conselho, fundo municipal de cultura, então determinar a política cultural, onde se vai investir, os calendários, o que é importante, democratizar e puxar as pessoas para dentro da coisa pública. Eu vou te interromper mais uma vez, vou ficar sempre te interrompendo. Na verdade, sim, você falou que a coisa mudou, mas assim, eu sempre vi que havia sempre críticas em relação à FITEC, não é desse governo, já de muito tempo já se tinha crítica que de repente existia carência em outras atividades, não era desenvolvida, né? Então, deixa eu entender, então foi criado para captar recursos, exatamente para direcionar para cultura, esporte e turismo. Isso funciona hoje? Rapaz, é o seguinte, o modelo para a época foi um modelo interessante. Hoje, eu acho que está um pouco ultrapassado, mas é muito difícil na realidade que tem hoje você pegar esporte, turismo e cultura e criar hoje 3 secretarias. É inviável, financeiramente para o município, estruturalmente é inviável. Alguns municípios fizeram isso, mas são municípios mais estruturados, onde existe uma condição, por exemplo, você pega um município como Aracati, que tem um viés turístico muito forte, é importante, é quase 16, 18% do que se gira na cidade vem de turismo, de serviço. Então lá é justificável. Maranguape, apesar de ter um potencial turístico, ainda financeiramente não é justificável. Eu acho que a gente tem que ter muito essa questão da realidade. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o possível. A gente tem que tentar criar um equilíbrio entre os dois. O que é que você é captado hoje de receita? O que é que vocês conseguem captar hoje? Por exemplo, o que se captaram? O que foi o melhor ano que se captou alguma coisa de receita da FITEC, né? Recursos que vocês conseguiram, e o que é que na verdade a prefeitura injeta? Hoje praticamente a FITEC ela é gerida 100% de recurso do Eracu, praticamente 100%. Alguma coisa que se consegue extra patrocínio acontece principalmente no Festival de Novo, no Réveillon, às vezes a gente consegue alguma captação de recursos, e no Festival Junino, que a gente capta também patrocínio.
mas a manutenção da Casa de Cultura, da biblioteca, do museu, da Casa do Chico Anísio, da artística, são eminentemente mantidos com recurso do erário municipal. E como é que se é recurso, na verdade, do governo, da gestão, como é que, na verdade, é direcionado? Quem que, na verdade, determina como esse recurso é direcionado? Para quê e por quê? Bom, isso aí é mais uma questão administrativa. Isso advém muito da demanda. Por exemplo, na questão do esporte, a própria manutenção da máquina, né? Que são 156 servidores, são 7 equipamentos, a Maranguape, a Casa do Chico Anísio, que a gente, graças a Deus, já vai passando de 7 mil visitantes durante esse período de 3 anos que a casa está aberta, que é muita coisa de mídia espontânea, quer dizer, tem um potencial interessante. 90% desses visitantes são visitantes de fora de Maranguape, então vem, onde é que o Chico Anísio nasceu? Tá. Então vão lá. A gente ainda tem uma infraestrutura que pode melhorar muito, a gente está trabalhando através, tentando alcançar esse alvo. Nós temos o museu, nós temos a biblioteca, que é uma biblioteca de referência no estado. Hoje ela faz parte do sistema estadual de bibliotecas, talvez seja, provavelmente, da região metropolitana hoje, a segunda maior biblioteca. Ela, a Menezes Pimentel, que é de Fortaleza, está em reforma, então ela hoje é uma biblioteca polo de referência. Tem a artística, que é hoje onde as pessoas têm a sua manifestação. A gente tem um calendário, praticamente todo domingo tem atrações, tem parceria com o Banco Nordeste, tem os próprios artistas da terra, que são grupos de teatro aqui de Maranguape que se apresentam lá. Então a gente consegue, tem muita coisa. A própria banda João Inácio da Fonseca, né, que é uma referência para o estado do Ceará, banda antiga, tradicional, que nós temos músicos funcionários da prefeitura, músicos bolsistas, monitores. Então lá é uma escola de música propriamente dita, não é simplesmente uma banda. Então, ou seja, são inúmeras atividades, e vocês, na verdade, têm que fazer esse gerenciamento. Não teria que, de repente, a necessidade de ter uma participação popular nisso aí? Não, concordo. É por isso os conselhos. Por exemplo, na hora que a gente cria um conselho municipal de cultura... Essa história de conselho já é bem antiga, né? Não, mas é diferente. Gilvan, é diferente. O conceito é diferente, porque hoje é o seguinte: se falava muito, conselho serve para quê? As pessoas dizem, conselho. Mas o conselho hoje, ele está dentro de um sistema nacional. Ele está dentro de uma sistemática. Por exemplo, vai chegar ao ponto, e vai ser logo, que alguns recursos só vão ser direcionados para os municípios que tiveram o sistema funcionando, tiveram o conselho, o fundo. Então, por exemplo, determinado ano, como esse que nós estamos pegando, um ano de seca, um ano absurdo de seca, o conselho determinou um calendário cultural. A gente tem como justificar que aquela atividade cultural, um evento, uma festa, algo que seja importante para a cultura e para que seja atrativa da cidade, aquilo está no calendário social. Então a gente justifica-se ter. Por quê? Porque a sociedade, junto com organismos públicos, bateu, juntou-se e pactuou. Não, isso aqui é importante, isso aqui está no calendário, vamos fortalecer, vamos resgatar. É uma cultura nova, vamos incentivar, é uma cultura que a gente não pode perder, vamos resgatar. Isso na cultura, mas não estamos ficando só na cultura. A gente está indo para o esporte também. Por quê? Por exemplo, a pessoa reclama muito. O futebol. O futebol consome 90% do recurso e tal. Eu costumo dizer a muitas pessoas: o futebol é o esporte mais democrático, é o esporte mais popular e é o esporte mais articulado. E vai demorar muito tempo, talvez eu nem alcance, que seja diferente. Agora, ninguém pode esquecer as outras modalidades esportivas. Agora, como é que as outras modalidades esportivas entram no par? Se articulando. Como o futebol é articulado? Concordo. Está em todo lugar de Maranguape, eles são muito fortes, são muito articulados. Concordo. Você acha que tem condição das artes marciais, do ciclismo, se eles não se articularem, eles fazerem frente? De maneira alguma, concordo plenamente. O conselho de esporte é um instrumento, porque lá é o seguinte: cada atividade esportiva, algumas atividades esportivas, está sendo um processo de discussão, que nós agora estamos montando um esqueleto básico. O André Câmara tem ajudado muito, a orientação do prefeito Átila, da gente fazer, junto na Câmara dos Conselhos, da gente fazer um esqueleto, e agora nós vamos convidar os esportistas e discutir como nós vamos convidar os artistas e discutir. E aí, em cima disso, nós vamos fazer uma discussão para dizer quem é que vai participar, quais são as modalidades, quais são, no caso da cultura, quais são as linguagens que vão participar. Vai ser o pessoal de Raiz, vai ser o pessoal da ACLA, vai ser o pessoal da UBT, quem vai participar? Então, Festival Junino é importantíssimo, o pessoal das quadrilhas.
É muito importante. Mas tem o pessoal das bandas marciais surgindo. Ô Kim, na verdade, sim, você está falando que a principal hoje, 90% da renda é exatamente adquirida através da própria gestão, do próprio governo. E tem se pensado, elaborado, por exemplo, eu vou falar de turismo, eu não sou da área, o que eu posso entender um pouco do que outras pessoas falam para mim, né? Eu vejo que o turismo é muito importante comercialmente, principalmente para os comerciantes locais, né? Inclusive eu tive agora em uma cidade em que existe um projeto de lei que os comerciantes têm que fazer uma contribuição, né, com a determinada secretaria para que possa contribuir com os eventos locais, porque eles têm um reconhecimento, isso é uma questão de cultura, lógico, né, que eles reconhecem que esse investimento traz um retorno para eles. Se pensa em algum momento trabalhar essa cultura de que de repente investir no turismo, os próprios comerciantes, a própria população investindo dessa forma, em contribuir exatamente, em ter um orçamento maior para desenvolver eventos, para trazer o turismo para cá? Por exemplo, vamos citar, vou pegar o seu exemplo aí, o Festival de Humor. Esse ano foi um ano de seca, um ano de queda de arrecadação, um ano difícil para o município. Nós, por exemplo, o governo do estado tinha pactuado uma promessa de ajudar o Festival de Humor tradicional, está na 7ª edição. É um evento exitoso. O que é bom tem que ser mantido, tem que ser melhorado. O que é ruim tem que ser mudado. Então, por exemplo, não é uma realização, o Festival de Humor não é uma novidade, já vem de outros governos. Então, você pegou o Festival de Humor e disse: como é que a gente faz? Vamos fazer? Temos que fazer. Chegamos, por exemplo, esse festival desse ano só saiu porque nós tivemos a parceria privada. Por exemplo, CAGES colaborou, Bradesco colaborou, Sebrae colaborou, Coca-Cola colaborou. Então, você pega esses parceiros privados que acreditam no produto que eu chamo o Festival de Humor em si, acreditam na seriedade do governo e você viabiliza. Porque é o seguinte, a gente tem que cada vez mais tirar essa mentalidade errada das pessoas, que o município banca tudo, que a prefeitura é para bancar tudo, que o governo é para bancar tudo. A gente tem que começar a esquecer isso, começar a fazer as coisas cada vez mais em parceria. Por exemplo, um comerciante da praça de Maranguape, o Festival de Humor coloca 10 mil pessoas, 12, 15 mil pessoas na rua. Então, o restaurante dele, o comércio dele, ou o ambulante, sei lá quem for, ele vai faturar mais com o evento. É mais do que justo que ele dê uma contrapartida. Eu não estou falando dele pagar nada para a prefeitura. Eu estou dizendo dele dar uma contrapartida para a cidade. Por exemplo, acontece muito de algumas cidades que passaram por dificuldades financeiras, que são 5.800 municípios que tem no Brasil hoje, por exemplo, na Palmaça aconteceu isso. Havia uma dificuldade muito grande de fazer o carnaval, os comerciantes se reuniram, disseram: não vamos deixar morrer o carnaval, vamos fazer. Se juntaram, conseguiram, se articularam, a prefeitura, lógico, apoiou, não sei em que medida, mas não foi na mesma proporção de sempre. E aí eles fizeram o carnaval, e aconteceu, e foi um sucesso, foi bom. Então, por exemplo, as pessoas têm que deixar de ter essa convicção de que a prefeitura tem que fazer tudo. Eu vi agora em Joinville que eles são muito preocupados, eles não fazem eventos relâmpagos. Por quê? Porque não dá lucro para a cidade. Então os eventos, eles sempre pensam em eventos que geralmente 2, 3, 4 dias, e que geralmente as pessoas possam ficar semana na cidade, né? Mas deixa eu te dar um dado interessante. Eu conversando com o pessoal de Pousada mesmo, que apesar de nós em Maranguape termos proporcionalmente poucos leitos, nós temos poucos leitos por quê? É porque Maranguape não tem atrativo? Não é só por isso. É também por uma questão geográfica. Nós estamos em cima de Fortaleza. Para você ter ideia, o prefeito Átila trouxe 2 investidores para ver a possibilidade de fazer um hotel em Maranguape. E numa das reuniões eu estava presente. E ele dizendo: prefeito, a cidade é muito bonita, a cidade é muito aprazível, é muito interessante, mas tem uma dificuldade. Qual é? Prefeito, é porque hoje o nosso perfil é difícil a gente sair da orla. Porque 90% dos leitos que Fortaleza tem são na orla. Então, por exemplo, o governo do estado está tentando trazer um hotel de trânsito para a área do aeroporto de Fortaleza, está com mais de 5 anos e não consegue, porque o custo-benefício do investimento não é compensador. Agora, com o hub, que há a possibilidade de ter o hub da TAM e há a possibilidade de ter um hub da TAP. Isso foi muito bom tocar nesse assunto aí. Pronto. E com isso aí,
Sabe dizer se há possibilidade, na verdade, do Ceará ser... Não, a gente está em disputa, na verdade, eu Na verdade, teve até um vídeo que foi feito, não sei qual foi o estado, não me lembro agora, fez um vídeo até criticando, né, o Ceará e, na verdade, exaltando o estado dele. Não me lembro qual foi, mas eu vi esse vídeo. Na verdade é o seguinte, eu participo do Fórum de Turismo do Estado do Ceará e eles são muito ativos. E eu vou usar aquela velha conversa de cabelo interior. Cobra que não anda, não engole sapo. Então, quando a gente entrou na FITEC, eu disse, cara, a gente tem que andar muito. Andar para quê? Para saber o que tem de bom, para saber o que é que tá de interessante, para a gente poder trazer para cá. Então, o que é andar? Andar não é viajar. Andar é participar do Conselho de Esporte, participar de Fórum de Turismo, participar do Fórum de Gestores da Região Metropolitana, de Cultura. É andar para ver experiências exitosas, saber onde é que tem as coisas e tentar trazer aquilo que é bom para Maranguape. E exportar também. Mostrar quais são as experiências exitosas que a gente tem aqui. A gente falando do Hub, aí a gente participa do fórum, discute, vê muita coisa. O que é o Hub? O Hub é um entreposto, certo? É um local que serve de base para uma empresa aérea mandar a grande parte da sua frota. Hoje, por exemplo, o aeroporto mais movimentado do Brasil é o São Paulo. Depois o Galeão, depois o Juscelino Kubitschek. Mas todos eles perdem para o aeroporto de Lima, no Peru. E o cara diz, como é que pode? O Peru é desse tamanho e tal. Por quê? Porque ele geograficamente está muito bem localizado para fazer uma plataforma para a Oceania, para os Estados Unidos. Ele é um excelente entreponto. Qual é o local melhor no Brasil para você fazer um entreponto? De um hub, uma base para distribuir rotas? O Ceará. Na minha opinião, essa região do Nordeste, o Ceará tem mais potencialidade. Por quê? Porque nós estamos a 6 horas e meia de Lisboa, nós estamos a 8 horas de Londres, nós estamos a 7 horas da costa leste dos Estados Unidos, nós estamos a 6 horas da costa da África. Então nós estamos geograficamente muito bem localizados. E isso, por exemplo, quem vem da Europa, o cara vai passar direto no voo, vai para São Paulo. Para as pessoas entenderem que estão nos assistindo, para ver que a gente não combinou nada, que a gente já está entrando aqui no assunto internacional. Mas vamos voltar para o municipal. Né? Mas assim... Mas isso pode beneficiar Maranguape, cara, indiretamente. Tudo que vier positivo do estado do Ceará, por exemplo, hoje a média do turista no Ceará, ele passa 3 dias. Ele passa um dia em Fortaleza, Mercado Central, em Setur, hotel e na orla. Ele passa um dia litoral norte, litoral oeste ou litoral leste, quer dizer, ou ele vai para a região de Jericoacoara, ou ele a partir do Bumbu para Jericoacoara, ou ele vai para Canoa Quebrada, Capuí, e no terceiro dia é o Beach Park. Aqui, voltando aqui para o turismo aqui, nós temos Casa do Chicanizo, temos um museu, eu coloco Cascatinha, mesmo que seja da área privada, também com uma rota turística muito interessante. Temos, na verdade, o Museu da Cachaça, que na verdade faz uma rota muito por fora, que deveria se estudar uma forma de fazer uma rota alternativa. Maranguape está inserido, mas eu acho que ainda não está bem preparado, talvez, eu acho que isso ainda não caiu na realidade. Aí eu queria, assim, museu. Nós temos o museu e temos a Casa do Chicanizo. Não tinha como, na verdade, você acabar colocando isso mais próximo e trabalhando no mesmo núcleo, já que a gente tem um museu com poucas peças, né? Dizem que roubaram muitas peças, sumiram muitas peças, né? Inclusive eu fiz até uma crítica, como Semana do Capistão de Abreu, eu fiz até uma crítica de, rapaz, não se tem uma foto do Capistão de Abreu no museu. Não tinha como, na verdade, compactar a Casa do Chicanizo e o museu? Deixa eu dizer uma coisa, por exemplo, o Chicanizo veio a Maranguape. Eu não fazia parte do governo na época, ele veio a Maranguape, teve uma exposição lá na cadeia. A cadeia, porque eu alcancei ainda, muito menino, muito pivete, mas eu alcancei. Também. E ele disse, e é um prédio muito antigo, e lá ele disse, aqui tem uma energia muito forte. Lá foi uma casa de punição, cara. Era uma prisão lá. Era uma casa eu de sei, prisão, tenho conhecimento disso. Era um local de repressão. Então, por exemplo, o maior artista brasileiro, o maior artista popular brasileiro, estava com suas peças expostas num lugar de repressão. Um cara que foi alegria, um cara que foi reverência, um cara que foi cultura, que foi esse jeito moleque do maranguapense, do cearense de ser, ele estava sendo exposto ao material dele numa casa de repressão. Então, ele não sentiu-se bem. E eu defendo, até o prefeito concorda com isso, eu acho bacana essa visão do prefeito. Qual é o planejamento que a gente está fazendo? A Secretaria de Educação, que funcionava no antigo Palácio da Intendência, está se deslocando, está tendo uma mudança de local, está saindo do prédio locado.
aquele prédio de Praça da Intendência vai ser totalmente desocupado, ele está no processo de orçamento, né, porque é um prédio tombado. O prefeito quer fazer o quê? Quer fazer uma memorial. O que é um memorial, Kilmer? É para a gente botar um museu dentro e colocar a memória viva da cidade. Por exemplo, por que não pegar, vou dar um exemplo que a gente já está gestando, os ex-prefeitos, todos eles, sejam lá quem forem, todos eles que estão vivos, eles têm uma história para contar. Verdade. É a versão deles. E isso é muito interessante você estar colocando, sabe? Eu tive no museu e que eles, como tinham uma deficiência de também não ter peças originais, eles colocavam réplica de itens e contava detalhes, por exemplo, daquelas réplicas e daquela história, como por exemplo, como é que era uma sala, como é que era um banheiro de fulano de tal, ciclano. O que eu achei mais interessante era a pessoa capacitada que contava aquela história, que dava assim um teor fundamental daquele objeto. O Senac, a gente está com uma parceria muito boa, o Senac está construindo o prédio deles aqui, uma sede própria em Maranguape, né? Graças ao Celcim das classes produtoras, cedeu o terreno, eles estão construindo uma obra lá, é um prédio de quase 2 milhões de reais. A gente já está com a parceria com o Senac, nós vamos estar inaugurando em breve uma série de cursos, entre eles o curso de guiamento turístico, que é importante para a cidade. Nós estamos com 2 projetos. O problema é o seguinte, ninguém quer sonhar. A realidade é muito complicada, ela é muito dura financeiramente, mas a gente tem muita coisa que está sendo construída e está até sendo articulada, que está sendo liberada. A gente conseguiu algumas emendas. O problema é que o governo realmente, federal, está muito lento no repasse desses recursos. Por exemplo, a gente conseguiu uma doação de um cruzeiro da década de 40 para ser restaurado. Não é porque um cruzeiro é um item religioso, mas é um lugar bonito, contemplativo, que tem a vista bacana. Então a gente fez um orçamento preliminar, já estamos com um projeto conceitual, a área foi cedida. Nós detectamos outro local para fazer o mirante. A gente conseguiu uma emenda do deputado Raimundo Matos, que de 400 mil reais, que eu acho que a gente pode fazer uma coisa bem interessante. A gente vem, a partir daí, Dilvan, a gente cria um novo ciclo de valorização da serra, que a serra é o nosso maior atrativo. A serra, com certeza. A serra é o que mais... O que eu achei interessante também, sabe o que me falaram? Lá em Joinville tem assim uma serra muito parecida com o Maranguape e na capital também é serra. E uma das coisas que eles disseram assim, rapaz, o que tem mais de valioso aqui na Serra de Joinville é porque nós não deixamos se tornar favela como é na capital. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com o Maranguape, é de não ter construções assim, de forma desordenada. Acho que nem deveria mais ter essas construções, né? É muito difícil você brigar com a especulação imobiliária, é muito difícil você brigar com dinheiro. Mas você age, por exemplo, na Serra da Aratã, um cidadão que eu... eu vi até no Facebook. Cidadão, um empresário de São Paulo, a vista é belíssima, a serra é belíssima, tem lá mansões lá, fantástico. O cidadão comprou uma área de quase 4 hectares e eu não sei se por má informação, ou eu não acredito que o cara vá devastar ou fazer um dano ambiental propositalmente, que é uma APA, é de responsabilidade do Estado do Ceará, do governo do Estado fiscalizar, e a gente subsidiariamente colaborar. Obviamente que é importante que o município colabore. É bom você falar um pouco mesmo disso. O cidadão foi lá, desmatou, não fez um plano de manejo, não fez um estudo mais elaborado, desmatou uma área. E o que ele pretendia realmente fazer? Na verdade é o seguinte, o que ele foi instalar dentro do inquérito policial, um audiência, um embargo, e esse cidadão vai ser chamado a prestar esclarecimento. E o que ele pretendia desenvolver lá? Até onde a gente sabe, era uma casa de veraneio. Ele é um empresário de São Paulo, que tem uma empresa no complexo portuário do Pecém, e eu não sei como chegou lá, foi ofertada essa área para ele adquiriu e acho que lá já estava com gramado e tal, para fazer uma casa de veraneio. Eu acho que não haveria problema desde que respeitado o impacto ambiental. Você, por exemplo, não é que não se possa explorar as áreas. Agora, tem que ter o respeito, tem que ter o zelo, tem que ter cuidado, tem que ter os estudos de impacto ambiental. Eu não sou pelo impacto zero. Sempre tem que haver um pequeno impacto, mas a gente tem que ser minimizado ao máximo possível, tem que ser mais racionalmente possível explorar. Mas voltando aqui, eu falei na verdade da casa de Chicanismo e do museu, então você já está me direcionando que na verdade vai ser criado esse memorial. A ideia, o conceito é esse. Então, essa questão de compactar não existe porque já tem essa ideia do memorial. E o museu,
que eu acho, isso até foi uma sugestão que chegou e está sendo discutida, que eu acho muito bacana, é do museu, por exemplo, ele foi, ou onde a cadeia foi a antiga cadeia pública, eu achava muito bacana a mudança do conceito de lá. Por exemplo, eu acho que lá deveria ser um local de convivência. Por exemplo, houve uma sugestão, o prefeito está analisando, a gente está analisando a questão financeira também disso, porque você tem reforma. Importante que não perca aquela característica, né? Não, obviamente, mas a gente vai preservar para não vai tomar. E aí é o seguinte, lá, por que não lá ser um local de discussão, de debate da sociedade? Por que não lá ser a Câmara dos Conselhos? Onde a sociedade vai discutir a sua realidade? Lá dentro, onde for uma casa de repressão, ser uma casa de diálogo. Pois vamos fazer o seguinte, vamos direcionar um pouco agora o assunto para o esporte, né? Já que a gente foi já para a parte de... então vamos lá para a parte de esporte. O que tem sido feito, né, no esporte, o que já se foi feito de esporte, né? Ou seja, o ápice desse governo no esporte, nessa gestão? Olha, é o seguinte, primeiro, vamos levar para um caso concreto, para o futebol, que é o esporte mais Quando você fala futebol, não estava envolvendo futebol de quadra, não? Então, vamos começar pelo futebol de campo. Certo. Nós fizemos uma licitação, fizemos o quarto passo, tivemos ano passado a melhor premiação do estado do Ceará com muita dificuldade. Isso está falando do futebol de campo? Futebol de campo. Teve o quê? Teve a maior premiação do município do estado do Ceará. Pro futebol de Maranguape? A premiação. Foi a maior do estado do Ceará. Mas por que essa premiação? Porque a gente está querendo incentivar. Não, o município teve a maior premiação, certo? O município premiou. Apresentou a melhor premiação do estado do Ceará, dos municípios do estado do Ceará. Certo. A liga para disputas internas, porque o campeonato interno é interno dentro de Maranguape. A gente, com muito sacrifício financeiro, a gente fez um realinhamento e manteve a premiação. Criou-se um novo calendário em discussão com a liga, com todo mundo que participa, são quase 60 times. A gente não é o ideal, não é, e nunca vai ser. Nunca vai chegar no modelo perfeito. O modelo é discutido, é democratizado, ele vai sendo lapidado e buscar cada vez melhorar. Mas ele depende do município que financia, que colabora, mas ele depende também dos membros da liga. De quê? De fiscalizar, de, por exemplo, não permitir, criar instrumentos que sejam realmente uma disputa amadora, que não se traga jogadores de fora para vir só comer aquele dinheiro, que tenha jogos amistosos, que tenha um calendário o ano todinho, o ano todo, para aquele cara participar do campeonato, ele tenha que dar a contrapartida social, que tenha peneira. Assim, até para a gente não... Até para falar o pessoal diz assim, rapaz, quanto tempo é a entrevista? Eu digo, rapaz, a gente vai levando aqui o que foi de proveito, vocês vão assistindo. Mas assim, o futebol de campo já vem fazendo uma política muito grande, inclusive tem lei específica para que de repente ele possa arrecadar uma certa quantia, né, para manter o futebol. Apesar da crise do futebol no Brasil inteiro, hoje o conceito que se tem do Brasil cada vez está aumentando devido a essas brigas nos estádios, né? Então tem muita gente que tem um conceito diferenciado pelo investimento que alguns municípios e estado fazem. Então, se não fosse talvez a renda que se traz ainda, seria uma coisa complicada. Mas eu vi algo diferente, foi no futsal. Né? No futsal, o governo direcionou de esforço para que de repente pudesse ter um resultado diferente. E isso no começo da gestão foi mais real. Agora um pouquinho, eu acho que acredito devido a essa crise, mudou um pouco o investimento. Na verdade, eu acredito o seguinte, a gente foi mais para dentro da realidade. Por exemplo, desde o começo o prefeito Acre quis investir. Eu vou investir no futsal, mas eu vou investir na meninada. Isso era o conceito do prefeito. É o conceito dele. É o conceito do prefeito. E a gente buscou incentivar esses meninos, investir na seleção principal. Para quê? Para num cara como o Bruno, nesses meninos, o Bruno que foi para a Tailândia, jogou fora, se destacou e tal. Porque chegou lá, por exemplo, o Bruno é um atleta espetacular. É um menino muito bom, um menino fantástico, uma família excelente de aqui de Maranguape. E o Bruno tinha um potencial muito grande. À medida que você colocou um time com uma estrutura bem embasada, com um técnico bem conceituado, com uma estrutura bem forte, ele
passa a jogar melhor. Uma vez eu vi o Roberto Carlos dizer, olha, ser um jogador bom no Real Madrid não é tão difícil, porque você joga com muita gente boa, Verdade. você sobe seu nível. Com certeza. Então, por exemplo, por analogia... Principalmente esporte de equipe, né? Exatamente, no esporte de equipe, então um menino desse, ele vem, ele tem o dom, ele tem a vocação, mas quando ele chega com uma equipe melhor, ele se destaca naturalmente, porque o nível dele aumenta. Então o Bruno é um herói para muita criança em Maranguape. Por exemplo, esses meninos do Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17... Quantas crianças já estão envolvidas nesse projeto que foi exatamente incentivado? Do futsal, com todas as categorias, vão ser quase 300 crianças. 300 crianças, é muita criança. É muita criança. Isso no futsal, porque também nós temos as escolinhas. Que se a gente for pensar nas escolinhas de futebol, é muito menino. Vai para, por exemplo, qual é a importância disso, Ivan? É muito grande. Esses meninos é o seguinte, qual é a importância disso? Esses meninos têm que ir para o colégio, esses meninos têm que ter uma média de frequência, esses meninos têm que ter nota, esses meninos têm um acompanhamento. Então esses meninos, pode não surgir nenhum atleta, nenhum craque, mas vai surgir cidadão. Verdade. Porque tem aquela obrigação de ir para a escola, não é obrigação, mas tem aquele hábito de ir para a escola, então isso tudo casa. É uma teia, cara, que às vezes a gente não percebe, mas é muito importante. A gente não entende. E essa premiação que o Maranguape teve, campeão da Taça Verdes Mares, vice-campeão, os meninos tiveram vice-campeão do Nordeste, campeão cearense das categorias dos meninos. Isso é importante porque aquilo é uma meta para essas crianças. Se destacar, então aquilo é bom para os pais, aquilo é bom para o esporte. Você pega um SESI daquilo que você vota, é gratuito, você vê no meio de semana a turma vindo a colaborar, vindo assistir os pais, vindo assistir os filhos. Meu menino vai dormir cedo, meu menino vai para a escola direitinho e tal. Aquilo cria uma ambiência familiar que é importante. Muito bom. Valoriza a autoestima da cidade. Com certeza. Isso não tem preço. Agora, eu concordo no seguinte, qual é a meta? Isso vai se desenvolvendo. Nós tivemos um time muito bom, campeão, Taça Verdes Mares, muita divulgação e tal, beleza. Mas o foco nesse período, com o tempo, esse time aqui, ele ser 100 não, mas 95% de meninos de Maranguape. Exatamente. Uma base. Porque no começo eles tinham que jogar com gente de fora, porque não tinha um time, não tinha gente no nível deles para a categoria principal. Hoje já tem meninos desse, que não tem a maturidade, mas já estão criando uma experiência que esses meninos vão se destacar com certeza. E é dos Maranguape, né? Agora, a gente teve uma crítica hoje na Câmara Municipal sobre um evento que foi, na verdade, Jogos Escolares, né? Na verdade, eu acompanho grandes eventos de competição, principalmente de arte marcial, inclusive tive um que agora foi com 1.600 atletas. E a gente sabe que esses eventos que são organizados por federações, ele tem parceria geralmente com o município, com o estado, com as associações da federação, e é muito difícil de organizar, e há todo um preparo, né, antecipado, um calendário antecipado para que as pessoas que vão recepcionar e que vão sediar esse evento estejam preparados, né, toda uma demanda. E tivemos esse evento e hoje houve uma crítica com o vereador, se eu não me engano, o vereador Abraão, né, o vereador Abraão, e quando eu ouvi, eu acho que ele não entende muito de esporte, nem de organização de esporte para fazer essa crítica, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que crítica cabe em todo canto, nós estamos na democracia e as pessoas criticam, e tem gente que critica com mais qualificação, tem gente que critica com nem tanto. Ixi, agora você falou um negócio, tem gente que critica com mais qualificação, né? Mas aí não vou entrar no mérito de ninguém. Mas o que foi acontecer? Nós fomos procurados pela Secretaria de Esporte do Estado do Ceará para no dia 15 de outubro, que foi no final de semana atrasado, se eu não me engano. Hoje, pouco tempo. Pronto, pouco tempo, 15 de outubro, a gente realizar a abertura dos Jogos Escolares do Ceará. Seriam 1.200 atletas, a priori, para vir para Maranguape. Como é que a gente distribui isso? Nós queremos trazer para Maranguape, que são 1.200 atletas que vão vir do Ceará todo. Maranguape é perto da região, perto de Fortaleza, na região metropolitana, é central. Maranguape tem uma rede de estrutura de quadras esportivas boas, e Maranguape tem uma estrutura de colégio muito boa, ótimo. Aí eles vieram, fizeram a solicitação. O que a gente fazia? Na quinta-feira, qual era a programação? O Estado tem a escola Salaberga, né? Escola técnica, professora Salaberga de Matos, que é dirigida pela professora Janaína Bela, excelente diretora. É um colégio do Estado. Qual era a ideia da Secretaria de Esporte?
fazer a abertura lá no Salaberga, lá centralizar a parte de cozinha. Nós, o município, nós colocaremos à disposição deles para que eles contratassem merendeiras, vigilantes, auxiliares de limpeza. Eles trariam o material, esse pessoal cozinharia, faria as refeições na cozinha industrial do Salaberga. E aí eles visitaram 7 quadras esportivas em Maranguape, qualificaram todas elas como aprovadas, inclusive depois com a colaboração também do Colégio Olímpico, da professora Dona Carmen, que é uma pessoa excepcional, ajudou também. E eles visitaram 8 escolas, porque era feriado, dia do professor, elas estariam ocupando essas escolas, onde a gente faria uma divisão para que eles ficassem hospedados. Os professores se manifestaram para ajudar, os diretores se manifestaram para ajudar, já estavam mobilizados, estava todo mundo pronto, ia ser na quinta-feira. E todo mundo estava no aguardo, deu start. O professor Teca, secretário de Educação, ajudou demais, muito colaborativo. A gente fez a articulação com o professor Moacir, que é da Secretaria de Esporte, estava tudo certo. Só que o Estado teve um problema interno e não conseguiu se viabilizar o evento. A gente, na quinta-feira, nós estávamos no aguardo, era a véspera de feriado, dia do professor, e aí seria o ideal, que as escolas estariam livres, estava todo programado, tudo articulado, não foi possível, porque o Estado. Tudo bem, nós entendemos. Na segunda-feira, dia 19, na semana que antecedeu o Enem, que foi agora esse final de semana. E próximo do Enem, para complicar, né? Próximo do Enem. Eles chegam pra gente à tarde e nos ligam. Dizem, nós temos que fazer a edição dos Jogos Escolares. Temos que fazer agora. Por quê? Porque se a gente não fizer, nós não vamos participar dos Jogos Nacionais. E a gente tem até dia 27, que é hoje, terça-feira, para fazer a publicação, a inscrição das... Ou seja, já veio um problema de lá, um descontrole de lá, né? Houve um problema interno na secretaria e, por exemplo, ele disse, se Maranguape não ajudar, nós não vamos fazer, porque nós não temos como fazer, então nós precisamos da cidade. É óbvio que eu acho que é uma parceria, o governo do estado é parceiro do município, e Maranguape é uma cidade acolhedora, eu acho que não tinha lógica de Maranguape se furtar e dizer, não, nós não participamos, agora o que foi que nós temos? Agora, de responsabilidade muito grande. Por quê? Porque como um evento desse, que traz muitos atletas, foi quantos dias de competição? 2 dias. 2 dias de competição. Perdão, 4, 15, 6. Foram 3. Pronto. Um evento como esse, ele já é um evento que proporciona turisticamente alguma coisa. Então, que são 3 dias que provavelmente os atletas vão estar na cidade, né? E geralmente os atletas desses estão acompanhados também com outras pessoas. Aí o que acontece? A má impressão que eles podem levar por causa de uma desorganização que já vem lá de cima pode ser negativa para a cidade. Tudo bem, mas por exemplo, imagine, chegaram na terça-feira, as quadras estavam selecionadas. Aí nós dissemos, mas pessoal, Secretaria de Esporte do Estado, nós não temos alojamento. Nós não temos alojamento porque as escolas estão em aula regular, não é um feriado. Isso que é um problema, por exemplo, nós estamos aí para ser construído um ginásio de esporte, né? Aí eu até digo, para eventos relâmpagos, onde na verdade você tem uma disputa de jogo de futebol que terminou, todo mundo vai para casa, tudo bem. Mas aí, por exemplo, um evento, por exemplo, de karatê, o Campeonato Brasileiro deu agora em Joinville a final. 1.600 atletas, porque são geralmente todas as categorias. Mirim. Aí imagine, companheiros, você teve na cidade de Joinville, por isso o interesse que Joinville teve de levar, porque no último deu quase 5.000, mas como era mais distante, deu aproximadamente 3.000 pessoas fechadas com familiares. Ou seja, 3.000 durante uma semana. Então, por exemplo, um ginásio como esse proporciona condições de realizar o evento, mas a cidade não tem condição de hospedar toda essa gente. E o que aconteceu? Nós tínhamos a escola Santa Rita, que é do estado, foi cedida agora há pouco tempo no município, foi entregue ao município. Ela ainda está em fase de restauro, tá? A gente está fazendo alguns serviços de manutenção e eles disseram, não, a gente coloca... Aí eu disse, onde é que a gente vai colocar esse pessoal todo, secretário, pessoal do esporte? Aí senão a gente, como vai ter uma moto, o pessoal vem, vai ser eliminatório, então a gente tem condição de colocar, a gente não pode deixar de fazer, porque senão o estado, o Ceará fica penalizado em não poder participar da nacional. Então o município não tinha como recusar, disse, não vamos fazer. Eles fizeram uma pré-inscrição, acreditaram que havia um número bem menor por causa do Enem, por exemplo, delegação de Juazeiro do Norte. Não podia sair daqui sexta-feira, 7 horas da noite, para passar a noite rodando quase 600 km para chegar no sábado na aula do Enem. Então eles disseram, não, vai dar bem menos gente e tal. Ok, fizeram. Né? Kim, vou te interromper. A nível, essa competição é o intermunicipal escolar, não é isso?
As prefeituras que era responsável, na verdade, de transportar essa alimentação, hospedagem, né? Na verdade é o seguinte, as prefeituras, no caso o governo do estado, era responsável para a alimentação, era do governo do estado. Governo do estado. Onde é que o município de Maranguape entrou? A gente entrou com a seção das quadras. As quadras. E com a seção de 2 espaços públicos, que era o que a gente dispunha. O que era? Eu digo assim, esses alunos, esses atletas que estão representando seus municípios, existia um orçamento do estado ou dessa cidade, por exemplo, se a cidade tivesse condições de oferecer hospedagem, ter hospedagem para esses atletas? Ele, por exemplo, o município estava com essas condições de pagar hospedagem para esses atletas? Não. Até porque é o seguinte, você, por exemplo, você que acompanhou, eu já fui para jogos, eu fui para Maristão, eu fui para jogos em Salvador, a gente sempre dormia em ginásio. Já aconteceu comigo, mas hoje a realidade, por exemplo, das federações, né, a exigência que tem, as condições que as federações trabalham, e assim, hoje é bem diferente. Por exemplo, hoje nós temos creche em tempo integral, por exemplo, o município hoje passou de 3 para 20 para escola em tempo integral. Então hoje os alunos têm muito mais direito do que tinha no nosso tempo, né? Aí eu fico pensando o seguinte, esses atletas, eles quando vêm representar o seu município, quer dizer que na verdade eles vêm já com a consciência de ficar alojado. Por exemplo, eles sabiam que iam ficar alojados, por exemplo, que iam ficar alojados em escolas, em equipamentos públicos, iam dormir em sistema de alojamento. Então eles sabiam disso, eles tinham consciência disso. Cara, deixa eu até recapitular. Esse é um evento do governo do estado. O município, que foi o que o município fez? O município cedeu as quadras, as praças de esporte para realizar as 8 modalidades e cedeu o Colégio Santa Rita e inclusive a gente cedeu, como houve uma expectativa de vir uma quantidade de pessoas e houve maior número, nós inclusive cedemos um espaço da FITEC. Lógico que, por exemplo, eram adolescentes, jovens e adolescentes, vinham com seus professores, vinham com coordenadores, alguns pais vieram também, claro, não foi o ideal, não foi o que a gente... Não, eu não estou querendo dizer que, na verdade, que o nosso município que tem essa responsabilidade, né? Eu estou vendo, assim, a questão dos próprios municípios. Eu estou vendo, sabe o que é a realidade? Por exemplo, o atleta que se destacou ele para representar o município, ele passou por etapas no próprio município dele. E ele vai representar, o município dele vai para fora, então quer dizer... Dependendo da gestão de cada município, pode oferecer uma outra realidade, né? É óbvio. Mas, por exemplo, nesse caso, foi o governo do estado que fez as seletivas, né? Inscreveu os municípios por esporte, por modalidade, e inscreveu os municípios, fez o chamamento e convocou, apresentou a tabela dos jogos e disse, pronto, a tabela será em Maranguape nos dias agora que foram quarta, quinta e sexta. Eu acho que não era o ideal, acho que se tivesse sido feito como a gente pretendia, hospedado em 8 escolas, com uma estrutura toda centralizada no Salaberga, dentro de uma programação que havia voluntária, havia professores, havia diretores, havia muita gente disponível. Como houve mesmo assim, houve muita gente disponibilizada, muitos servidores, muitos professores ajudaram. Teria sido melhor? Teria. Mas o que aconteceu? Houve um problema na Secretaria de Estado. Eu acho que o município de Maranguape, como era a tradição dele, ele não poderia se negar a dizer, não faça. Essa experiência, ela, apesar de ter sido um pouco, não ter sido tão boa, porque houve esse problema do tempo, que teve que se fazer, acabou tendo que se fazer, a gente achava, inclusive nós fomos comunicados que não haveria, porque quando eu fui para casa na quinta-feira à noite, eu disse, não teve abertura, não vai ter o evento, infelizmente, perdeu Maranguape por não poder trazer, porque a gente pensava que ia ser uma realidade. Na segunda-feira à tarde, 2 horas, eu fui surpreendido com uma ligação e com a presença de um técnico. Mas assim, vamos mudar agora de assunto. Eu acho que a gente até conversou mais do que eu imaginar que a gente ia conversar. Eu fui surpreso quando eu fui marcado numa foto no Facebook. E essa foto estava eu, você, Wagner e outras pessoas que eu não me lembro agora, todos eles, mas estava marcado lá. E tinha lá um texto que falava que um desses componentes que estão na foto, né, fez um desfalque de quase R$500 mil no IPM, né? Aí logicamente, eu identifiquei logo, rapaz, quem trabalha no IPM, quem trabalhou, Quilme, dá para você passar um pouco dessa grana para mim? Vou fazer tranquilo, o seguinte, a gente sabe que o ambiente de rede social é um ambiente muito difícil hoje, por exemplo, as pessoas parecem que perdem o bom senso. As pessoas às vezes lhe agridem no Facebook
de uma maneira, e eu não estou falando de fake, né, perfil falso, estou falando de perfil verdadeiro. E as pessoas lhe agridem com uma certa facilidade, você está de trás da tela do computador protegido. Então, protegido, vírgula, hein? Não, mas por exemplo, de qualquer forma você não está à frente da pessoa, você não está olhando no... Elas têm mais coragem. Pronto, palavra seus... Elas têm que ter muito cuidado com isso, né? E aí tem um cidadão, um indivíduo, que se apresenta com um perfil falso, né? E aí vai agredir a honra, a moral e tal, seja lá de quem for. Eu acho até bom fazer esclarecimento. Por exemplo, quando nós... É uma coisa interessante que as pessoas precisam saber. O Instituto de Previdência do Município, que a maioria das pessoas não se preocupa, ele é a reserva para a aposentadoria futura dos servidores públicos. Então, Maranguape hoje deve ter algo em torno de 1.800 servidores ativos contribuindo e algo em torno de 400 servidores, 350 servidores recebendo benefício do IPM. Isso eu estou falando são licenciados, aposentados e pensionistas. Então esse pessoal está recebendo. Hoje a Prefeitura de Maranguape paga por média, por mês, algo em torno de R$500 mil de benefício. E quando o prefeito Atlas assumiu, ela tinha algo em torno de 38 milhões de reais de patrimônio líquido. E quando a gente saiu do IBM, ela tinha algo em torno de 46 milhões de patrimônio líquido. Está lá, o dinheiro está em caixa. Como é que é feita essa fiscalização? Então, essa fiscalização é muito transparente. Por exemplo, todas as nossas secretarias de todos os municípios do Brasil são fiscalizadas pelos órgãos, pela Câmara de Vereadores, pelo Tribunal de Contas e pelo próprio Ministério Público e quem for e esses locais de denúncia. O Instituto de Previdência ainda é mais diferente. Por quê? Porque além de ser fiscalizado por esses órgãos, nós ainda somos fiscalizados pelo Ministério da Previdência, pela Ambima, que é uma associação brasileira que regulamenta o setor de investimento, que é os bancos e os fundos de investimento, que é onde a gente deposita o dinheiro para render, para pagamento do benefício do pagamento futuro, e o próprio Banco Central, que fiscaliza também os bancos. Por exemplo, qualquer gerente, por exemplo, o gerente aqui do Banco A, ele vai lá, pega na internet e diz onde é que está o dinheiro do IPM. Está X% no Banco A, está X% no Banco B, está X% no Banco C. E é público, é transparente, qualquer pessoa pode chegar lá e tá, vai balanceio trimestralmente para a Câmara, vai os saldos mensalmente para o gabinete. Então, é transparente, todo mundo sabe onde é que o dinheiro está. Então, e tem que ser assim mesmo, porque a gente está lidando com muito dinheiro, são algo em torno de 46 milhões de reais, é patrimônio do servidor público, é a garantia do servidor público, vai pagar a aposentadoria dele. Então ele tem mais a que fiscalizar, ele tem mais a que ser, fiscalizado, tem mais a que ser transparente. Vou dar alguns números. Por exemplo, quando nós chegamos na administração, havia 121 processos, tem uma coisa chamada comprévia, é uma compensação previdenciária. É o seguinte, quando o cidadão se aposenta, você foi servidor da prefeitura, contribuiu para a prefeitura durante um período, depois saiu para a iniciativa privada, foi para o INSS. Aí você se aposentou no INSS. Então, durante um período, você contribuiu para o município. O município vai, como você se aposentou, depositar num sistema aquele valor referente àquele período que você se aposentou. E o INSS faz a mesma coisa. Por exemplo, o cidadão era trabalhando no iniciativa privada, pagava o regime geral de previdência e passou num concurso para o município. Quando ele se aposenta, o Ministério da Previdência deposita. Então, a gente faz uma conta corrente. Quando o prefeito Atlas entrou, esse valor era algo em torno de 17 mil reais mês, que o município recebia, somado o que ele pagava com a diferença. Hoje esse valor é de 43 mil reais mês. Esse valor mais do que quase uma vez e meia, dobrou. Nós tínhamos 121 processos parados de compensação previdenciária. Esses 121 processos parados, que foi na gestão da gente, que a gente conseguiu, através do Ministério da Previdência Social, com a colaboração do pessoal da inspetoria aqui de Fortaleza e em Brasília, a gente conseguiu destravar. Isso representou, só de retido, que estava parado, no período que estava parado, quase 600 mil reais. Mais esses 43 mil que hoje a Prefeitura recebe por mês. Então isso é eficiência, isso é transparência, isso é agilidade. Os processos de aposentadoria... Você tem
uma intimidade com o IPM, até por causa do seu pai, não é isso? Né? Ele foi superintendente antes de mim. Exato. Ele foi cuidar das coisas particulares. Para mim, você se encaixava perfeitamente no IPM. Sai do IPM e vai para a FITEC, né? Por que essa mudança? Cara, eu acho que a vida da gente ela é cheia de missões. Eu estava num lugar muito cômodo, modéstia à parte, eu acho que estava desenvolvendo um bom trabalho. Nós ganhamos agilidade, nós aumentamos o patrimônio líquido do IPM, nós fizemos o que a política... Você cumpriu, na verdade, o que você tinha que desenvolver lá. E a minha missão lá. Boa resposta, muito bom. Não, mas é verdade. O prefeito chegou, me convidou, eu assumi um desafio, nós colocamos os processos para andar. Hoje, os processos de aposentadoria são muito mais ágeis do que era antigamente. Eu não estou questionando A ou B, mas nós implantamos um sistema diferenciado. Hoje tem comitê de investimento que não tinha. Hoje todos os membros do comitê têm certificação CPA 10, que é uma certificação do sistema financeiro para o cara gerir, por exemplo. Nenhum gerente de banco, hoje, ele entra sem ter um CPA 10, que é uma certificação especial dada pelo sistema financeiro. Então, nenhum membro do comitê de investimento do IPM hoje, todos os membros têm que ter CPA 10, que é uma exigência, vão passar a ter CPA 20, que é uma graduação maior. Todos os membros têm comitê, o conselho funciona, bate, fiscaliza, age, tem que ser. Então, se viu agora trabalho feito, cumprido lá, necessidade de ir para a FITEC para desenvolver um trabalho que não estava sendo desenvolvido? Não, eu acho que uma visão diferente. Eu acho que, por exemplo, o prefeito tinha pessoas lá que cumpriam suas missões. Eu acho que não tem jeito errado de administrar, tem jeito diferente. Eu cheguei lá com outra visão. Acho que as pessoas que estiveram lá antes de mim colaboraram muito na sua maneira, e eu acho que eu peguei um desafio. E peguei um desafio muito complicado, porque peguei, por exemplo, numa época de que as prefeituras, por exemplo, Maranguá perdeu mais de 4 milhões de receita. Na verdade, esse bate-papo, acho que eu não sei nem quanto tempo levou, mas acho que levou mais de 1 hora. Pois é, né? É muito papo na internet. E assim, eu tô criando esse bloco de entrevista aqui, mas assim, sem essa regra de dizer que é 15, 10 minutos. A gente fica bem à vontade, as pessoas que puderam pegar no meio, no começo ou no finalzinho, né? Eu acho que tiraram proveito das informações que você passou. Na verdade, a gente colocou lá o destaque falando sobre a questão da FITEC, do IPM, uma pergunta só do IPM, você acabou dando uma porção de explicação, mas assim, depois eu vou separar alguns momentos para que as pessoas tenham mais facilidade de encontrar determinados pontos da entrevista, mas aqui a gente chega, conversa naturalmente, como fosse uma conversa, né, cotidiana, do dia a dia, do cidadão que quer algumas explicações, e assim eu vou fazer. A gente hoje tivemos um problema porque nós temos 3 câmeras aqui, só estamos com 2, uma funcionando, né? Essa aqui que a minha não está funcionando, aquela central só está essa parte aqui. Então só estou eu aqui, não podia operar a parte da ilha. Mas acredito que deu para as pessoas tirarem um proveito, quem estava ao vivo, e depois as pessoas vão poder assistir isso novamente. Só para mim foi um prazer essa entrevista com você. Eu não esperava que esse papo ia fluir tão naturalmente, uma coisa assim. E é bom quando flui naturalmente, né? Assim as coisas vão acontecendo, ninguém combinou nada. Meu querido, foi um prazer. Eu agradeço, obrigado aí, né, pessoal, pela paciência. É uma oportunidade bacana a gente poder... As pessoas poderem conhecer o trabalho. Por exemplo, a gente tá aberto, o que a gente estabeleceu quando a gente entrou? Que a gente ia trabalhar muito, a gente ia dar muito não, alguns sims também, vamos tentar dar o máximo. Hoje eu falei desse negócio desse não, cara, é complicado, né? Faz parte porque a gestão nunca vai poder ser plena. A gente tem demandas infinitas e recursos finitos. Então a gente está para ir, mas principalmente para uma coisa, para dialogar com a sociedade, para explicar, para dar uma palavra. Nem sempre as pessoas vão ser atendidas na hora que querem, até porque existe uma ordem, toda uma questão de fluxo, né, de trabalho, até porque tem que se atender as pessoas, mas tem que se trabalhar, tem que se gerir, tem que se administrar, planejar. Então não é simples, mas a gente está lá na FITEC hoje desempenhando uma tarefa difícil com a colaboração da equipe, uma equipe muito boa, muito bondosa. Os servidores têm muito prazer em ajudar, em servir o município. Com muita dificuldade, o prefeito apoia muito, e a gente vem tentando dar algum resultado. O melhor resultado que eu gostaria de, quando sair da FITEC, olhar para trás, era ver a política de esporte, de cultura e os instrumentos do turismo estarem fluindo melhor. A sociedade está participando melhor, tendo mais mecanismos para fiscalizar, para participar e para influir na política
cultural, na política esportiva, democratizar, socializar. E quando você divide as dificuldades, você multiplica as potencialidades. Cara, eu agradeço pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo aqui. Para mim isso aqui é um laboratório, né? Eu, na verdade, eu não sou jornalista e acabo ocupando algumas funções desde o mais simples a tudo aqui, né? Então isso aqui para mim é um laboratório para que eu possa exercer minhas atividades com outras pessoas. Até disse agora no evento, né, que o nosso sucesso lá fora, concorrendo com outras empresas, inclusive com gente com formação jornalística e tudo, né, pessoas na verdade com formação em marketing, foi exatamente a experiência e a oportunidade que o município de Maranguape deu da gente trabalhar. E esse trabalho foi fundamental, essa experiência com o município foi fundamental para a gente exercer essa função lá fora. Então a gente agradece todo o momento que a gente tem com vocês, governo. Obrigado. Falou, cara. Prazer.